Você já percebeu que às vezes aparece uma voz na tua cabeça falando pra te fazer exatamente o oposto daquilo que tu queria fazer? Então tu vai começar na academia, ela vai lá e aparece. Tu decide começar a mostrar o teu trabalho na internet, ela vai lá e aparece de novo. Ou tu decide mudar de carreira, mudar alguma coisa no teu relacionamento, mudar algo em si mesma. Ela vai lá e aparece. Eu comecei a perceber alguns padrões de comportamentos nossos e eu vi que, de modo geral, a gente tem alguns personagens no nosso cérebro que eles são bons e ruins. Então, em cada momento eles servem para alguma coisa. Só que tem um mega problema que é quando os personagens ruins, eles tomam conta da nossa vida. Então, eles que decidem o que a gente vai fazer. E por conta disso, hoje eu vou te mostrar 3 desses personagens e vou te ensinar como que você pode enfraquecer eles para que tu possa parar de perder o controle da tua vida e voltar a dirigir ela. Eu me chamo Natália e eu vou te levar a ter uma vida com muito mais clareza. Então, começando pela personagem 1, que é a vítima. O que essa personagem faz? Ela basicamente transforma toda a dificuldade que tu tem na vida como algo que diz que a vida tá contra ti. Então, todo mundo te odeia, a vida não te ajuda, se algo dá errado, é porque a minha vida não funciona mesmo, nada dá certo pra mim. Tá vendo que ela foca muito em criar uma justificativa e não em encontrar o que fazer depois? E o principal motivo dela fazer isso é que a gente não gosta de aceitar o que a gente não controla. A gente gosta de controlar tudo. E quando a gente não tem a capacidade de controlar, a gente cria uma lacuna, um espaço vazio no nosso cérebro. E isso incomoda. Então, essa tendência em justificar as coisas, em transformar tudo em uma desculpa, ela se torna mais fácil do nosso cérebro entender. E ela também serve como uma forma de proteger o nosso ego caso alguma coisa dê errado realmente. Porque óbvio que é normal as coisas darem errado. Então, a gente tratar isso como a vida tá contra mim é um pouco mais fácil de que tu só pensar, nossa, talvez eu tenha errado. Talvez eu não tenha feito uma coisa muito certa. Então eu vou dar um exemplo de ir na academia. Às vezes a gente cria uma desculpa de, eu não consigo ir na academia todo dia porque eu trabalho muito e tem dias que eu não consigo, que daí eu volto mais tarde. Tá, mas tá vendo que tu tá criando uma desculpa pra tu não ir na academia porque tu trabalha alguns dias até mais tarde. Mas e nos outros dias que tu não trabalha até mais tarde, por que tu não tá indo? Tá vendo que existe uma verdade naquela justificativa, com certeza, que ela é bem plausível, mas ao mesmo tempo essa justificativa, ela te mantém travada no lugar. Porque ela cria uma impossibilidade que ela não é coerente com a vida real, só pra tu ter talvez uma desculpa se tu não conseguir ir tão bem na academia e não ter aquele resultado que tu espera. E eu vou te dizer que isso é um problema tão grande que eu sofri muito com isso, principalmente na faculdade. Eu vou dar um outro exemplo para ficar ainda mais prático para vocês. Na faculdade, eu evitava estudar porque eu tinha medo de ir mal na prova mesmo estudando. Olha só a cabeça, né? A gente tem umas coisas assim. Então, na minha cabeça, se eu não estudasse e fosse mal, eu teria uma desculpa pra dar. De que, eu não estudei tão bem mesmo, ou eu não tava tão bem, sabe? Sempre uma justificativa. E se eu estudasse e fosse mal, então, como assim? Eu sou um lixo. Só que o ponto não é sempre aquele resultado, mas o quanto tu se esforça para aquilo, o quanto tu tá evoluindo naquilo tudo. Por isso que é tão importante a gente não focar só no resultado final, mas sim no processo por completo. Porque quando a gente foca só no resultado, a gente pode ter esse tipo de pensamento que nem eu tinha. E depois que eu parei de pensar só lá no prêmio, eu comecei a estudar muito melhor e adquirir realmente conhecimento para mim, os aprendizados para mim. E como que a gente consegue enfraquecer tudo isso? Basicamente, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que está no meu controle? O que eu posso fazer? Porque a vítima, ela sempre vai olhar para aquilo que não está no teu controle, como o teu horário de trabalho. Às vezes não está no teu controle porque tu trabalha de forma CLT para uma outra pessoa, então tu não tem como controlar o teu horário de trabalho. Só que quando tu muda a pergunta para perguntando o que eu posso fazer, eu me torno o ponto principal. Então, eu tô controlando a minha vida e eu vou achar uma coisa que eu possa fazer. Tá, talvez eu não consiga ir na academia, mas e se eu fizer um exercício em casa, então? Se eu parar de, então, só pegar Uber e
para ir pro mercado e ir caminhando. Isso já é uma forma de tu começar a se movimentar e criar gosto pelo exercício. Outra coisa é tu se colocar no jogo. E o que significa isso? Quando tu só quer fazer alguma coisa, mas não tem uma consequência clara de que o que vai acontecer se tu não fizer, e não do tipo, uma consequência que é muito longa, sabe? Tipo, pode ser que se eu não for na academia agora nada vai mudar. Mas posteriormente vai mudar, só que ela é muito longa, então o nosso cérebro não entende muito bem isso. Então, quando a gente tem um compromisso hoje com algum amigo, ou um compromisso com nós mesmos, onde a gente vai perder alguma coisa, perder a confiabilidade, perder alguma coisa, fazer um desafio, fazer um papel de compromisso onde tu assina com um amigo teu, ou sozinha, com a tua mãe, com o teu pai, enfim, tu cria algo que tu pode perder se tu não fizer, porque tu tá criando uma prestação de contas. Então, o nosso cérebro, ele leva muito a sério esse tipo de coisa, porque ele tá vendo que se tu faltar ali, vai gerar uma consequência pra ti. Uma coisa muito legal também disso tudo, que impacta bastante, é domesticar tuas emoções. Então, sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, isso tudo não é um problema, se tu for parar pra analisar. Às vezes ele pode ser da onde tu vai tirar energia pra tu mudar. Então, se eu tenho medo de continuar não me gostando, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e usar esse medo que eu tenho como uma motivação para ir atrás dos meus objetivos, de começar a gostar mais da minha autoimagem. Então tá vendo que tu pode canalizar as suas emoções para algo bom para ti e não só coisas ruins. Então isso é muito legal, porque às vezes a gente leva a emoção como totalmente ruim. Emoções negativas são sempre ruins. Não, elas podem ter um significado importante se a gente souber ressignificar elas. Outra coisa importante é que um deslize, ele não vai anular o teu progresso. Então, é importante tu ter em mente que quando tu errar, o que tu tem que fazer é voltar o mais rapidamente possível pra tua linha de compromisso, pro que tu planejou. Quando tu começa a fazer isso, tu percebe que vai ficando cada vez mais fácil. Porque o ponto não é quem não erra, mas sim quem volta mais rápido pros seus objetivos, pra sua rotina, pro seu treino, pra sua dieta. E por último, talvez o ponto... eu não sei, eu acho que eu já falei o mais importante umas 10 vezes, porque tudo aqui é muito... Eu fico muito emocionada falando porque eu gosto muito. Mas é sobre erro. É tu começar a parar de enxergar o teu erro como uma coisa ruim, que é o que a vítima quer que tu entenda. Então, o erro, ele passa a se tornar uma informação pra ti. Então, tu vai começar a analisar os seus erros de uma outra visão. Então, por exemplo, eu percebo que se eu deixo pra ir pra academia, depois que eu chego em casa, depois do trabalho, eu não vou. Então, isso é um erro. O que eu vou fazer com esse erro? Eu vou analisar ele? Tô vendo que assim não tá dando certo. O que eu posso fazer? Talvez ir direto do trabalho pra academia e depois voltar pra casa. Porque daí eu facilito a minha vida. Então, tá vendo que o erro, ele pode ter uma visão boa quando tu analisa ele por outras lentes, quando tu enxerga uma informação relevante dentro dele? Porque, pensa comigo, quanto mais a gente erra, óbvio que de forma não destrutiva, mais a gente tem uma solução boa pra nossa vida. Porque a gente tá aprendendo com aquilo. E agora a gente vai falar sobre a personagem 2, aquela que pensa demais. E o que ela acredita? Essa personagem, ela acredita que quanto mais conhecimento, mais planejamento, mais ela vai se sentir pronta pra agir. Então ela tá sempre buscando mais, só que ela nunca tá realmente preparada pra agir, então ela nunca age. E o porquê que a gente faz isso? Basicamente a gente acredita no nosso cérebro que estudar e pensar, ele é uma forma de progresso. Só que ela é uma forma de progresso segura. Então a gente não tá exposto quando a gente vai agir realmente. A gente não está exposto a crítica, a fracasso, a julgamento, ao erro. Então a gente não gosta disso, nosso cérebro não gosta de estar exposto desse jeito. Então pensar e estudar, planejar é muito mais fácil e dá uma sensação de eu tô progredindo. Então exemplos disso, tu tá ali sempre comprando mais um curso, comprando mais um livro, adiando o passo 1 porque tu não tem a câmera perfeita, porque tu não tem a roupa perfeita, porque tu não tem um microfone, porque tu não tem um tênis
Tá vendo que sempre tem uma desculpa pra tu não fazer aquilo? Tu sempre precisa de mais um aperfeiçoamento? Como que se só fosse possível tu fazer aquilo se tudo no universo dá certo, todas as estrelas se alinharem. Só que é muito difícil que isso aconteça antes de tu dar o primeiro passo. E pra você enfraquecer esse personagem, tu precisa estar disposto a colocar novas verdades no teu cérebro. E essas novas verdades, tu precisa repeti-las todos os dias, senão não vai funcionar. Tu precisa ter esse envolvimento ativo. E isso não é só para essa personagem em si, mas para todas as outras, ou para toda mudança que tu quer ter na tua vida. Tu precisa estar sempre repetindo elas, porque pensa, tu não vai conseguir mudar 20 anos de pensamento ruim ou desse controle que essa personagem tem na tua vida em um dia, 2 dias. Tu vai precisar fazer um esforço. E se tu tá disposto a fazer esse esforço, aí sim tu vai conseguir ter o resultado que tu espera. Mas se tu não quer fazer esse esforço, então, me desculpa, tu vai ter que lidar com as consequências, tu vai ter os mesmos resultados que tu já tem. Então, é uma escolha tua, tudo é uma escolha. Então, a escolha que tu vai fazer hoje, a partir desse conhecimento que tu tem, é o que vai te levar pra frente, o que vai te manter no lugar onde tu tá. Então, por exemplo, uma verdade que tu vai ter que saber colocar na tua cabeça agora é que saber explicar é muito diferente de saber fazer. Isso é um ponto muito interessante na nossa vida, que a gente tem essa tendência de achar que o conhecimento é sempre o mais importante. Só que a prática também é muito importante. Não estou dizendo que um é menos importante que o outro, eu acho que eles se interligam. Então é muito importante tu ter uma base de conhecimento, mas se tu não tem a prática daquilo, tu não vai conseguir fazer as coisas. Então, tu vai fazer essa interconexão entre os dois. Um exemplo um pouco diferente agora, sobre criar uma empresa de negócio. Tu não vai criar uma empresa de negócio vendo vídeo de como criar uma empresa de negócio. Talvez aqueles vídeos te ajudem, porque são ideias, conceitos que tu não tem e que tu precisa para esse teu negócio. Mas tu vai conseguir realmente aprender isso quando tu começar a criar, a construir o teu negócio. Porque tem muita coisa que as pessoas não vão te falar que acontece, que tu tem que lidar no dia a dia. E assim, tu vai ter que estar preparado, tu vai ter que praticar aquilo. Então tu vai criar várias tentativas na tua vida. Então, o que é a chave dessas tentativas? É tu criar tentativas onde quando tu errar, tu não vai perder muito, e quando tu der a sorte e ter a habilidade de acertar, tu ganhe muito. Porque elas estão juntas. E isso é a chave de tudo. Agora, se tu se coloca numa tentativa muito arriscada, e se tu errar, tu vai destruir a tua vida, não faz sentido. Então isso é um pensamento um pouco burro. É muito importante a gente ter essas distinções entre o erro bom e o erro ruim. E uma coisa que a gente pode pensar e ficar na nossa cabeça. Pensa comigo, tu que tá abrindo o teu negócio, tu ia aceitar conselhos de um professor de empreendedorismo que nunca empreendeu em nada? E assim, eu não tô falando que ele não tenha coisas boas pra te dizer, talvez ele tenha, porque ele estudou bastante, mas ele não é tão confiável quanto aquela pessoa que foi lá e fez, que errou, que caiu no chão, que se levantou e que foi atrás. Essa pessoa tem muito mais conteúdo pra te oferecer, porque ela sabe de todas as pedras no caminho. Então tá vendo como que a prática ela muda as coisas? A gente tem que aceitar que a gente não vai entender tudo de primeira, mas mesmo assim a gente vai ter que agir. Tu tem que parar de confundir o que realmente é importante do que o que só parece importante. Eu acho que a gente, no fundo, a gente sabe o que é realmente importante e o que não é. Então, eu sei que para eu começar a gravar meus vídeos, eu tenho que ter uma base de um conhecimento que eu tenho, porque eu estudo. Mas eu não preciso saber tudo, porque isso nunca vai acontecer. Eu não preciso ter a melhor câmera, não preciso ter a melhor luz. Só preciso começar aos poucos evoluindo. Então, tá vendo que isso é um ponto muito legal da gente analisar em nós mesmos. E agora, por fim, a personagem número 3, que é a controladora. Essa aqui, ela é terrível, porque ela quer sempre estar controlando tudo, ela quer eliminar toda a certeza antes de agir, ela quer que as coisas saiam sempre como ela planejou, como ela pretendeu, como ela achou que deveria ser. E ela odeia incerteza. Então, incerteza não é com ela. Se tu botar uma coisa que tá incerta na vida dela, ela vai ficar louca. E isso acontece porque o nosso cérebro, ele odeia incerteza.
Então, se a gente tem uma lacuna, ele vai começar a procurar evidências na nossa realidade que preencha aquilo, mesmo que aquela evidência não seja de uma boa qualidade, mesmo que não tenha uma amostra suficiente de que aquilo faz sentido. Ele só precisa preencher aquela lacuna. Então, se tiver uma lacuna, ele vai colocar o que ele vê na frente que faça sentido para aquilo ali. Então, por exemplo, eu só vou namorar quando eu tiver certeza absoluta de que essa pessoa é a certa. Só que essa certeza nunca vai chegar, porque um relacionamento, ele não vai vir com garantias pra ti. É um processo. Tu tem que aceitar isso. E se tu não aceita, tu nunca vai se relacionar com ninguém. Então, como que tu pode enfraquecer esse personagem? Tu pode começar trocando a previsão por experimentos. E o que significa isso? Tu vai trocar aquela pergunta de como que eu sei que essa decisão é a certa na minha vida? Por uma mais parecida com qual é o menor experimento que eu posso fazer que eu possa descobrir alguma coisa em relação a isso. Porque mesmo que tu faça esse mínimo experimento, talvez tu não tenha toda a certeza. E tu vai ter que dar uma arriscada. E tá tudo bem, a gente pode fazer isso na nossa vida. A gente só tem que viver. Depois tu precisa parar de procurar garantia nas coisas. Às vezes a gente acha que uma decisão ela tem que vir com garantia, mas ela não vem, ela vem com probabilidade. Então tu não precisa saber que essa decisão vai dar certo. Tu não precisa dessa garantia. Tu precisa entender que se der errado, eu vou continuar em pé depois. Eu vou conseguir fazer uma outra coisa, eu vou conseguir me reinventar de alguma forma. Como tu já sabe que tu é capaz, porque provavelmente tu já fez isso muitas vezes. Tu já terminou um relacionamento que te destruiu, que tu pensou, meu Deus, eu não consigo mais fazer nada, eu nunca vou conseguir encontrar outra pessoa, eu nunca vou conseguir sorrir de novo. Mas tu conseguiu. Ou tu foi muito mal em alguma prova tua, tu fez alguma coisa que tu se arrepende. Sabe, tudo isso, tu conseguiu se reinventar. Então tu tem a força. Tu só precisa colocar isso na tua cabeça. Que tu é capaz, se as coisas darem errado, de criar um novo caminho, uma nova rota. E depois tu vai começar a fazer perguntas diferentes. Esse aqui é muito legal. Tu tem que parar de fazer sempre aquela mesma pergunta óbvia. E se eu escolher errado? Aqui é um monte de problema, né? O e se e o errado. É sempre esse combo aí que destrói a gente. Porque, olha, eu nunca vi. Esse e se, ele me acaba ainda, tá? Eu tô lidando bastante com ele, já diminui muito. Mas o e se, ele vem pra te destruir mesmo. Ele quer te deixar lá embaixo, de travar por completo. Se a gente ficar pensando só no e se, a gente não sai do lugar nunca. Mas, enfim, o que tu vai perguntar no lugar disso? E se der errado, o que acontece depois? O que vem depois? Esse é um pensamento de segunda ordem que eu gosto bastante, que é tu tentar entender as consequências das tuas ações. Porque uma ação, ela tem diversas consequências, diversas novas possibilidades do que pode acontecer. E às vezes a gente não se dá conta disso. E quando a gente para analisar isso, a gente vê que de muitas delas, as respostas elas são bem parecidas. Se eu errar, o que acontece depois? Eu aprendo algo, eu preciso me desculpar com alguém, de forma verdadeira, com certeza, né? Não é só se desculpar da boca pra fora, isso não faz sentido. Eu vou ter que voltar atrás em alguma coisa, talvez eu não volte atrás no mesmo ponto que eu tava antes, mas um pouquinho atrás, a ponto de eu conseguir refazer alguma coisa. Ou eu tenho uma outra saída, eu consigo daí por aqui. Sabe, sempre tem alguma coisa, a gente só não para pra analisar. E quando a gente para analisar, a gente vê que é uma rede tão grande de possibilidades que tem coisas que a gente nem é capaz de prever. O grande problema é que sua controladora, ela sempre tá superestimando o erro. Ela acha que o erro, ele vai te acabar por fim. Só que não vai, muitas vezes não vai. Óbvio que se tu fizer um erro destrutivo, talvez ele vá te acabar, né? Então, a gente sabe que não posso me jogar do terceiro andar de um prédio porque provavelmente eu vou morrer. Então, tem coisas que tu também tem que se ajudar, né? Então esses foram os 3 personagens que eu trouxe nesse vídeo. Eles são o trio devastador da nossa vida, que deixam a gente extremamente travada. Eu tive que combater muito deles pra começar a fazer muita coisa na minha vida. E hoje eu percebo como eu ter consciência deles e conseguir combatê-los mudou o rumo da minha vida. E eu espero que isso possa ajudar vocês de alguma forma. E assim, eu não tô dizendo que eles não vão reaparecer. Eles provavelmente vão porque eles estão ali. Por isso que eu até trouxe como enfraquecê-los. Porque a gente não consegue tirar eles, mas a gente consegue enfraquecer eles. E quando a gente se torna consciente deles, a gente tem armas para combater eles. Então, quando eles querem aparecer, a gente, opa, tô vendo que tem uma coisa estranha aqui, então eu já vou ativar
o meu eu humano, a minha consciência, a minha racionalidade, para combater esses personagens que querem trazer, comandar a minha vida de forma que me faça travar no lugar. E assim, existem mais alguns personagens junto com esse trio que estão dispostos a fazer com que a gente trave no lugar. E se vocês quiserem saber mais sobre eles, deixa aqui nos comentários pra mim. E muito obrigada do fundo do meu coração. Espero que vocês possam tirar um conteúdo muito rico, sejam capazes de reconhecer esses personagens na cabeça de vocês e consigam combatê-los deles a partir de agora. E chega de ficar travado por esses folgadinhos que ficam aqui atrás da gente.